Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lari e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a costurar um short. Eu vou estar utilizando uma modelagem pronta, eu vou estar deixando aqui na imagem para vocês de onde eu tirei essa modelagem. É um conjunto, é a modelagem de um conjunto kimono e short, eu estou utilizando o short dessa modelagem para mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu já fiz a costura desse kimono e do short também. Eu vou deixar a imagem passando aqui para vocês verem como fica legal. E eu começo escolhendo o tamanho, esse tamanho é um G. E eu vou marcando o meu tecido. Esse meu tecido, ele está dobrado. Assim, eu já vou costurar as duas partes da frente e as duas partes das costas. Então, aqui eu tô marcando fazendo todo o contorno. Aqui eu não preciso deixar margem de costura, já tá no short, já tá na modelagem. E eu vou só contornando. Nesse primeiro aqui, eu tô contornando o meu molde. E depois eu posso tirar as marcações de cima dele, eu posso cortar ele direto. E nesse outro aqui, eu vou apenas alfinetar. Eu não gosto de estar alfinetando o molde porque depois ele fica todo marcado. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês como dá pra fazer, né? As possibilidades. Então aqui eu já venho cortando direto, né? O meu molde está em cima do tecido e eu já venho contornando esse molde, cortando já diretamente no tecido, sem precisar fazer as marcações. Então aqui eu já faço isso e daqui a pouco o meu tecido já tá todo cortadinho. Aqui o meu tecido, ele já tá cortado, como o meu tecido estava dobrado, ele já vai sair frente e costas, cortado as duas partes. Então aqui eu só estou apenas com os retalhos do tecido que sobrou. Era um pedaço pequeno, uns 50 centímetros, eu acho, de viscose que eu tinha, um restante de tecido aqui. Então eu vou estar recortando alguns pedaços para fazer o meu cós. Eu tenho a medida do cós, então depois eu vou cortar esse tecido para fazer o meu cós. Então aqui eu tô com as duas partes da frente e as duas partes das costas cortados. Então, qual é a primeira costura que a gente tem que fazer no nosso short? É essa costura aqui desse gavião que a gente fala, né? Essa costura toda aqui. A gente vai costurar essa parte das costas e a gente vai costurar essa parte ali que eu tô mostrando pra vocês da frente. É somente essa parte. Essa entreperna a gente ainda não costura. Então, eu vou estar passando uma costura reta e vou logo fazendo o acabamento na overlock também, nas duas partes. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já fiz a costura da parte que eu mostrei pra vocês, esse gancho aí do short. Então, eu costurei tanto a parte da frente e a parte das costas também. Tá vendo? A entreperna não está costurada, não passei costura ali. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos juntar essas partes, né? Nós vamos colocar o tecido direito com direito, a parte da frente e a parte das costas. A gente vai colocar um em cima do outro, assim, fazendo esse encaixe e vamos fazer a costura reta e a costura de acabamento. Então, para esse nosso short ele ficar bem alinhadinho, bem certinho, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar primeiramente essas costuras aqui que nós temos da parte da frente e das costas, centralizamos essas costuras. Se tiver alguma sobra de algum dos lados, a gente corta, que assim o nosso short ele vai estar bem alinhadinho, bem perfeitinho. Então, a gente alinha as costuras, passa a costura reta e a costura de acabamento. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Concluída essa costura, o próximo passo que nós vamos dar é costurar as laterais do nosso short. Aqui, ó.
está bem alinhadinho, já fizemos essa costura. E agora a gente vai juntar as laterais do short, aqui. E vamos passar uma costura reta e também já vou passar a costura de acabamento. Então, aqui, já terminamos as costuras aqui nas laterais, tá tudo certinho, nosso short já está criando forma, já está todo fechadinho. E o que a gente vai fazer agora? O próximo passo é colocar o cos no nosso short, que está separado, né? Eu não posso fazer uma dobra diretamente no short para passar o elástico, porque vai ficar curto, não vai ficar uma vestibilidade boa. Então, como o nosso cos ele está separado, eu tenho 2 faixas de tecido. Aí só uma não dá, eu vou ter que juntar 2 faixas, são os 2 retalhos de tecido que tinha. Então, eu vou juntar, né, eu vou medir mais ou menos ali, que esse meu cos, ele não pode estar maior e nem menor que o meu short. Ele tem que estar na medida exata do short. Se ele ficar talvez ali um pouquinho maior, bem pouca coisa, você consegue dar alguns ajustes, mas aí, se ele ficar menor, vai dar defeito na sua peça. Então, eu vou juntar esses 2 retalhos de tecido que eu tenho aqui e vou passar uma costura unindo os dois, que vai dar o tamanho que eu preciso ali para fazer o cos do meu short. Depois desse cos costurado, eu vou pegar o meu short e vou posicionar em cima desse cos para tentar tirar aí o tamanho exato desse cos aí para colocar no short. Então, ele está fechado apenas uma lateral, que foi a união que eu fiz, né, para juntar essas 2 peças. E o restante que sobrar dessa faixa, né, que vai passar, que ela ficou um pouco maior, ficou bem maior, na verdade, que o short. E o que passar eu vou cortar, então eu vou posicionar em cima, o short em cima desse cos que a gente está fazendo, e vou fazer uma marcação exata do tamanho desse short. Então, eu marco bem direitinho, bem certinho, e depois eu corto o excesso de tecido e passo uma costura aí, fechando esse cos. Então, aqui eu já estou com o meu cos todo fechado, do tamanho exato do short. E o que a gente vai fazer, ó, esse meu cos, ele tá pelo lado avesso. Então, eu vou pegar ele e vou dobrar essa faixa bem ao meio, assim, ó. Vocês conseguem ver? Eu peguei 2 pontas e juntei. Eu vou fazendo assim para ele ficar com uma canaleta por dentro, que é por onde a gente vai passar o nosso elástico. Então, eu vou vir dobrando bem certinho toda a extensão dessa faixa ao meio. E depois que eu juntar isso direitinho, eu vou encaixando, olha, aqui, tá bem certinho, bem dobradinho ao meio, costura com costura, isso é muito importante, ficar tudo bem alinhado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu short e vou encaixando esse cos no meu short. Essas costuras da lateral que nós colocamos no nosso cos, a gente posiciona a costura com costura. Costura da lateral com costura da lateral. Se a sua faixa tiver só uma costura, você opta por deixar ela na lateral do short, ou você pode colocar nas costas. Então, eu vou unindo aqui, costura com costura, e vou alfinetando esse cos por toda a extensão do meu short. Aqui eu estou colocando ele direito, né, de estampa com estampa, para ficar mais fácil de vocês entenderem como eu estou fazendo.
Então, tô pegando, ó, passei o meu short por dentro dessa faixa, estou unindo essa faixa ao meu short, ó. A faixa está com o tecido do lado direito para fora, eu tô unindo direito com direito. E eu vou fazendo toda essa junção por toda a extensão do meu short. Eu vou alfinetando parte por parte, que isso vai facilitar muito na hora que a gente for passar a nossa costura. Aqui o meu cós, ele já está todo alfinetado no short, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Cós e short. O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura reta, unindo esse cós ao short. E a gente vai deixar uma costura ali, um espaço de 3 centímetros sem costurar. Nós vamos deixar uma abertura nesse cós aqui, onde a gente não vai passar costura, que é por onde a gente vai passar o nosso elástico. Então, a gente vai passar uma costura por toda essa extensão e vai deixar aquela abertura lá que a gente vai passar o elástico e depois a gente fecha. Então, aqui, dá uma acelerada no vídeo para não ficar tão extenso. Aqui nós já passamos a costura unindo esse cós ao short e deixamos aquela aberturinha lá de uns 3 centímetros para passar o nosso elástico. Então, o elástico você vai pegar e vai medir do tamanho da sua cintura. Eu tirei aqui mais ou menos a minha cintura, né? Não deixei tão apertado. E vou cortar esse elástico. E você mede e você tira do tamanho que você estiver fazendo do seu short. Então, para passar esse elástico, eu vou estar pegando um grampo de cabelo mesmo. O que você tiver que você consiga passar, você pode estar utilizando. Esse elástico, ele tem de largura mais ou menos uns 3 centímetros, um pouquinho mais de 3 centímetros. Mas se você for comprar, você pode estar pedindo um elástico aí com essa largura de 3 centímetros, que ele fica um cós bem legal do short. Então, eu vou passando todo esse elástico pela extensão do meu cós, vou ajustando para ele não ficar todo enrolado, vou puxando. Você pode prender também esse elástico lá na outra ponta, né, para não acabar entrando e você ter que tirar e passar novamente, né, você pode prender a ponta desse elástico. E ao final, você vai estar passando uma costura unindo esse elástico, mas tem que ser uma costura bem reforçada mesmo, para esse elástico não se desfazer, não descosturar depois. Agora nós já concluímos, já terminamos de passar o nosso elástico, já costuramos, já fechamos lá. A gente vai distribuir esse elástico pelo nosso cós, a gente puxa, né, o short, sim, e vai esticando, né, para distribuir bem esse elástico, o tecido ficar bem distribuído no cós. Agora, a gente vai fechar aquela abertura que ficou ali que nós deixamos, que nós passamos o nosso elástico, a gente vai fechar essa abertura e já fazer a costura de acabamento. Gente, essa costura de acabamento vocês podem estar fazendo toda no zigue-zague, não tem problema. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo ensinando você a fazer a costura de overlock na máquina doméstica. Então, aqui o nosso short, ele já está praticamente finalizado, né? Eu já fiz a costura de acabamento, passei ali na overlock. Aqui eu vou distribuir bem esse tecido, esse elástico no meu cós. E o que eu vou fazer agora? Para o meu elástico ele não ficar enrolando no meu short, né? Ali no cós, para não ficar feio, eu vou passar 2 costuras nesse cós com um pezinho de máquina de distância de uma para outra, que vai servir para prender esse elástico no meu cós e assim o elástico não vai ficar todo enrolado e vai ficar um acabamento bem bonito, vai ficar uma costura bem bonita também. Aqui eu já estou com o meu short finalizado, aqui eu passei a costura,
Ele ficou bem bonito, ficou um acabamento bem legal, eu gostei do resultado. Aqui eu já aproveitei, já fiz a bainha do short, aquela bainha simples. Eu virei uma vez o tecido, virei mais uma vez e passei a costura. Bem simples mesmo, não tem erro. E esse foi o resultado de hoje, costurando o short. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tinham alguma dúvida de qual costura fazer primeiro, como passar o cos, como costurar o cos, passar o elástico, eu espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês. E se por um acaso ficou alguma dúvida, vocês deixem para mim nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e me acompanhe aqui para mais vídeos. Até a próxima!